Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um workshop da Aliança Cultural Brasil-Japão. Este é o 26º workshop de provérbios e já perdi a conta. Se somar tudo, estamos no 65º, é isso? Eu também perdi a conta por aí. Este Eu é o tenho. workshop que estamos realizando depois da pandemia, né? Para podermos estudar japonês de uma forma divertida. Eu sou o Carlos Fujinaga, sou o diretor cultural da Aliança Cultural Brasil-Japão. Eu sou o William Soares, sou o coordenador de ensino da instituição. A Aliança Cultural Brasil-Japão é uma instituição que neste ano completa 70 anos e uma das nossas principais atividades é o ensino de língua japonesa, além de diversas atividades e eventos para promover a cultura japonesa. E estamos com as matrículas abertas para o segundo semestre. As informações estão disponíveis no nosso Instagram, que é @culturaalianca. E queria lembrar mais uma vez que este workshop será gravado para ser disponibilizado no YouTube para possibilitar que todos possam revisar este material. Então, nosso workshop de Kotowaza, de provérbios, ele surge como uma oportunidade de utilizar os provérbios, né, e outras expressões japonesas como uma janela para a cultura japonesa e também, claro, para aprimorar os conhecimentos do idioma. Né? A língua japonesa, assim como acredito que também no português, é extremamente comum a utilização de provérbios no dia a dia, na nossa fala casual. Então, nós acreditamos que se vocês conseguirem incluir os provérbios, né, no, na fala cotidiana, vocês vão ter uma proficiência, né, uma fluência ainda maior no idioma. Geralmente a gente faz a distinção de kotowaza, os provérbios, né, exatamente, kanyoku, as expressões idiomáticas, e yojijukugo, as expressões formadas por 4 caracteres. Eu acho que é inédito, né, que dessa vez tenhamos apenas kotowaza, uma edição só de kotowaza. Na verdade, até tem opções de Kanyoku e Yojichuko, mas hoje usamos o critério de escolha de serem provérbios que realmente são utilizados e que os japoneses conhecem, né? São provérbios bem práticos. Então, espero que principalmente o pessoal que esteja estudando a língua japonesa já possa ir usando um outro provérbio a partir de amanhã, hoje mesmo. E para quem ainda não está estudando a língua propriamente dita, acredito que também vai ser um bom instrumento para entender melhor qual que é a lógica de pensamento do japonês. Então vamos começar. O primeiro provérbio é Toki wa hanenari. Toki que também pode ser falado como de kan, né? Nesse caso, com dois ideogramas, seria o tempo ou a hora, o kane, que é o nosso tema principal de hoje, que é o dinheiro, mas este mesmo ideograma também pode ser lido como kin, que significa ouro, ou em outro, dependendo do contexto, também pode significar assim riquezas, de uma forma mais abstrata, né? E o Nari vou pedir para o William Sensei explicar, porque é a parte mais gramatical. Então, vamos para a parte gramatical, né? A gente tem a partícula wa, que é a partícula de tópico, né? Ela indica o tópico ou o tema da oração. Então, aqui o tópico é toki, né? É tempo. E esse nari é uma partícula arcaica, em teoria do japonês clássico. E seria algo parecido com o des, né? Da, dearu, nesse caso. Então, tirando provérbios,
E, enfim, algumas expressões específicas, vocês não vão ter muito contato com o nari de partícula, né? A gente vai ver nari como verbo, naru, né? Um pouquinho diferente. Mas, por outro lado, temos vários provérbios que terminam em nari, né? Se eu pensar. Uhum. Sim, Então, sim. eu acho que, como o William Sensei explicou, o nari seria o é, né? O Uhum. verbo ser. Só que acho que dependendo da é, situação, eu acho que enfatiza, né? Ah, Tipo, sim. é um só que colocando ênfase, colocando mais força. Daí vamos à tradução do provérbio. Isso aqui é bem direto, acho que temos o equivalente clássico, ou melhor, o próprio Tokio Kanenari, na verdade, é um provérbio que veio do estrangeiro e foi traduzido para a língua japonesa. É o nosso tempo é dinheiro. Então, como temos esse equivalente internacional, o time is money, tempo é dinheiro, então só deixar essa explicação. É, a gente pode falar, por exemplo, Toki wa kanenari to iu kara, 電車の中でも本を読みます。ou 移動中でも本を読みます。Eu falei que, como dizem que tempo é dinheiro, então vou ler um livro mesmo durante, dentro do trem ou durante a locomoção. Eu acho que é isso, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, estejam à vontade. Tanto no chat quanto abrir o microfone. Depois a gente pode voltar, né? Também não. Fiquem à vontade para, por favor, comentar mesmo dos provérbios que já foram trabalhados, né? Se surgir alguma dúvida, algum comentário, a gente pode voltar para dar uma olhadinha, enquanto vamos seguindo. Então, o nosso segundo provérbio de hoje é Zeni wa ashi nakushite hashiru. Zeni, que é o dinheiro, mas também especificamente podemos falar das moedas antigas, aquelas moedas que é, assim, eu acho que muitos de vocês já conhecem a moeda de 5 ienes ou de 50 ienes, que tem um furo no meio, né? Antigamente as moedas tinham um furo quadrado. Agora de cabeça eu não sei precisar exatamente a época, mas período Edo, assim, ou antes. É, então aquele tipo de moeda também a gente pode chamar de zeni. Mas por extensão podemos dizer que zeni é dinheiro de uma forma geral. Ashi, que é pé ou perna, e o hashiru, que é o verbo correr. Aí. Aqui a gente tem então a partícula A, né, que já foi comentada, trabalhada, então está indicando que Zeni é o assunto principal, é o tópico da oração, né? Zeni wa ashi nakushite, esse nakushite a gente pode interpretar como uma estrutura gramatical, né, para indicar que não tem aquilo que veio antes, né? O elemento que está junto. Tá? Tem alguns verbos, né, que também podem ficar na forma nakushite, mas aqui a gente pode entender como uma coisa só. Então, ashinakushite seria sem pernas, né? E hashiru, correr, então, ao pé da letra a gente tem, né, que o dinheiro corre sem pernas. Aí só uma observaçãozinha adicional é que esse nakushite não tem nada a ver com o nakushite de perder, né? Exatamente. Então, a gente tem o verbo nakusu, né? Que pode ficar na forma nakushite, mas aqui não é o verbo, né, propriamente dito. A gente trata como uma estrutura separada. Então, nesse esse outro exemplo, podemos dizer saifu o nakushite shimatta. Eu acabei perdendo minha carteira. É, carteira é saifu.
Quer dizer, tanto carteira quanto. Tem outro nome, né? Mas é aquele saquinho que você porta dinheiro. Mas no caso desse provérbio, o nakushite não é no sentido de perder. É no sentido de afirmar que não tem alguma coisa, mas alguma coisa. Então, como o William Sensei já traduziu, o dinheiro não tem pernas, mas corre. Alguém tem um palpite de significado? Aliás, o chat também fica disponível para quem quiser colocar o seu palpite antes de a gente colocar a explicação, tá? Mas daqui eu já vou explicando, então. Quer dizer que o dinheiro, mesmo sem ter pernas, sem ter, assim, digamos, uma estrutura física para se locomover, ela acaba se locomovendo para diversos lugares e ainda rápido, né? Então, é um provérbio que está mostrando a qualidade do dinheiro que vai passando na mão de um para o outro e quando menos se espera, já está longe. Então, como exemplo de uso desse provérbio, podemos dizer que, por exemplo, uma pessoa reclamando que o dinheiro evaporou. Por exemplo, eu fui pagando as minhas contas, daí pensei que ia sobrar um dinheiro para eu viajar, mas não sobrou tanto assim. Como diz o provérbio, Zeni wa ashinakushite hashiru. O dinheiro vai embora rapidinho. Eu acho que tanto nesse sentido de que vai embora rápido e que também vai longe, né? Podemos pensar das duas formas. Provérbio 3. Esse é interessante. Kitanaku kaseide kiyoku kurase. O verbo kitanai é sujo. Kasegu é o verbo ganhar dinheiro. Tanto que nós temos também a palavra dekasegi. Dekasegi, eu acho que muitos brasileiros conhecem como o movimento migratório do Brasil ao Japão em busca de trabalho, mas na verdade a palavra dekasegi existe dentro do próprio Japão, principalmente as pessoas que moram, por exemplo, no Nordeste japonês, que tem um inverno rigoroso, que não dá para trabalhar fora de casa, tal. Então, os pais de família é, viajam sozinhos para as grandes cidades, como Tóquio, por exemplo, e ficam trabalhando sozinhos durante o mês de inverno. Então, esse próprio movimento sazonal dos japoneses também pode ser chamado de dekasegi. Porque o de é o verbo deru, de sair. Seria sair do seu lugar para ganhar dinheiro. Esse seria o significado de dekasegi. Então, kasegu, somente kasegu seria ganhar dinheiro. A palavra kioi seria puro, honesto, limpo. E o verbo kurasu, que pode ser viver, levar a vida. Então, aqui, primeiro a gente pode dividir essa oração em duas partes, né? Então, primeiro até o kaseide, depois o restante, né? Então, kasegu, nessa forma kaseide, a gente costuma chamar de forma T, ele pode indicar diversas coisas, nesse caso vai ser a ideia de enumerar ações, né? Então, primeiro tem uma ação, depois, em seguida, temos outra ação. E o kitanai, aqui ele está na frente do verbo, e ele toma a forma que a gente chama de forma adverbial, então vira kitanaku, e ele passa a qualificar a ação, né? Então, se kasegu é ganhar dinheiro, kitanaku kasegu
é ganhar dinheiro de forma suja, mas a gente já vai explicar isso melhor. E a mesma coisa acontece, tem um paralelismo na segunda metade, né? Kurasu é o verbo na forma é, do infinitivo, nessa forma mais simples. Kurase seria a forma imperativa, né? Está indicando uma ordem, um comando. E Kyoi aqui também está na forma adverbial, né? Para qualificar kurasu. Então, Kyoku, né? Kyoku kurase. Então, viva de forma honesta, né? Forma limpa. Então, como o William Sensei falou, termina no imperativo, então podemos dizer que, quer dizer, podemos imaginar que este provérbio é uma lição, como é que fala, um ensinamento para você refletir, etc. Tal. Se a gente faz uma tradução literal deste provérbio, significa ganhe dinheiro sujo e viva uma vida honesta ou pura. E assim, na verdade, este provérbio tem uma variação que é kitanaku kasei de kirei ni kurase. Kirei ni, substituindo kyoku. Kirei é bonito, limpo. Então, tenha uma vida limpa. Essa é uma variação que temos para esse provérbio, né? Só que uma observação é que esse kitanai não quer dizer obrigatoriamente que seja um trabalho desonesto. É, Bom, pode ser utilizado também para trabalhos desonestos, mas o Kitanai seria, se pensarmos na agricultura, por exemplo, né? Quando estamos na agricultura, tem que colocar o corpo na lama, você fica todo sujo, literalmente, mas é aquele trabalho que você vai é, fazendo no dia a dia para ir juntando o dinheiro aos poucos. Então, esse Kitanai pode significar também que você tem que se esforçar, que você fica todo suado, você fica todo descabelado, independente do trabalho. Então, não apenas sujo no sentido de desonesto, mas no sentido de é, você literalmente é, Ficar sujo é, ao final do dia, né? Por causa do trabalho. sim, bom, literalmente ficar sujo no final do dia, todo suado, tal. E também pode significar aqueles trabalhos que as pessoas te julgam. Não necessariamente é, trabalhos desonestos, assim, tal. É, assim, o exemplo clássico seriam os lixeiros, ou fazer a limpeza, é, que, que às vezes as pessoas julgam, né? Mas no final das contas, esse Kitanaka Kasegu é, estaria dizendo que você tem é, que assim, ganhar dinheiro não é só de coisa bonita, assim, tipo, acho que até posso falar assim que não é só com história bonita que você ganha dinheiro, né? Você tem que ralar, você tem que suar, trabalhar, e isso que seria o Kisanaka Kasegu. Repito que até é utilizado em casos desonestos, mas nesse caso o sujo não é exatamente desonesto. E Kyoku Kurase, é, na verdade, se a primeira metade do provérbio fala de como você ganhar o dinheiro, a segunda metade fala de como gastar, porque você viver, levar a vida, obviamente você tem que gastar o dinheiro que você juntou. Então, o Kyoku Kurase pode ser entendido de diversas formas. Por exemplo, você ganhou o dinheiro com todo o esforço, então é, é, você pode usar de uma forma limpa, assim, é, em vez de gastar com é, assim vícios, por exemplo,
em apostas de poder usar assim em coisas que realmente fazem sentido. E, por outro lado, esse dinheiro que você juntou com esforço, você pode usar também para, por exemplo, uh, para fazer doações, para você reverter para a sociedade. Então, isso seria o significado do gaste de forma limpa, gaste de forma pura. Então, item 4, Yasumonogai no Zenyu Shinai. Yasumono seriam coisas baratas, de baixa qualidade. O verbo kau, que significa comprar. Zeni foi falado antes, que é dinheiro, né? Mas também pode ser um tipo específico de moeda. E o verbo ushinao, que seria perder. É que do ponto de vista gramatical, opa, a gente vai ter um fenômeno que vai aparecer bastante, que eu vou comentar um pouquinho mais de detalhes. Mas então a gente tem aqui a palavra kau, né? O verbo kau, ele vai ser passado dessa forma kai, que é uma forma que ela pode ser considerada um substantivo, né? Ela pode funcionar como um substantivo. E aí ela está se ligando à palavra anterior, tá? E em japonês, quando uma palavra, né, se liga a outra, a gente fala uma palavra composta, em alguns casos ela pode ser sonorizada, né? Então o som ka vira ga. Então yasumonogai, né? E a mesma coisa acontece no final. O shinao vira o shinai, né? O não tem como ser sonorizado, então ele junta, né, não há alteração no som quando forma a palavra composta. Mas zenyu shinai, aqui nesse caso estaria funcionando como um substantivo composto, né? E a partícula no, ela liga as duas coisas, né? Criando uma relação entre elas. Então, como o Vinícius explicou, vamos transformar em substantivo, né? Então seria a compra de um produto barato e a perda do dinheiro. Compra de um produto barato resulta em perda de dinheiro. Eu acho que esse provérbio também é bem direto, né? É, por exemplo, você compra uma geladeira usada porque estava bem barata, etc. Tal, daí você usou uma semana, ou um mês, vai. Um mês já quebrou, tem que trocar o motor, tem que trocar não sei o quê, tem que chamar o seguro, então no final das contas acabou gastando mais do que você planejou e ainda perdeu tempo porque você escolheu uma coisa barata. Então é Assim, bem literal, né? outro exemplo que eu achei interessante é você comprar alguma coisa em bastante quantidade, porque tá barato, né? Então pensando em produtos menores, né? Consumíveis, né? Então fala, nossa, olha a promoção, olha como tá barato, eu vou comprar um monte. E aí quando você experimenta usar, você vê que a qualidade não é muito boa, você não gosta e acaba não usando tudo, né? Acaba jogando fora. Então, não precisa ser só de produtos caros, né? Que a gente pensa em gastar um pouquinho mais para economizar ao longo prazo, mas também pode ser de produtos baratos. Então, se a gente refletir a partir desse provérbio, significa que às vezes é bom investir para coisas que você realmente vai usar, né?
Tipo, não Uhum. adianta você comprar uma lâmpada barata assim tal e na hora que você tem que madrugar à noite para fazer algum trabalho, a lâmpada queima e você fica na mão, não consegue fazer nada. Feito. Ah, a Vânia mandou aqui. Seria o equivalente ao barato que sai caro. Verdade, né? Não tinha pensado nesse equivalente. Mas é justamente essa ideia, né? O barato que sai caro. Mas é que acho que é bom especificar que é para produtos mesmo. Não sei, acho que dá para usar barato que sai caro em vários contextos. Muito obrigado pelos comentários e ficamos muito contentes quando vocês participam com equivalentes na língua portuguesa. A gente geralmente tenta procurar, tenta pensar, mas às vezes, por alguns motivos mesmo os mais óbvios, às vezes não vem à mente, né? Então a gente aprecia bastante toda a interação. A pessoa também mandou, né? Esse uso da partícula no ao invés de o a, o mesmo ga, é um pouco incomum, né? Como que isso muda o sentido? Eu não diria que é incomum, tão incomum, é mais que como que a gente transformou ambos os verbos em substantivo, a ligação dos substantivos, né, faz mais sentido com a partícula no. Às vezes a gente sofre um pouquinho para traduzir isso, né, para o português, mantendo os usos mais comuns da partícula no, mas não chega a ser incomum. Eu diria que ah, com palavras mais, com palavras compostas, com palavras mais pouco usuais, é uma questão mais de estar num nível mais alto do que costuma ser visto, por exemplo, em sala de aula, né? Então, realmente, esse uso que aparece aqui, ele não é visto com frequência nos cursos básicos, né? Ele vai aparecer bem mais para frente. É que eu estou pensando em algum exemplo, algum outro exemplo, né? Só que nesse caso o no, não está indicando posse, como seria o uso mais simples da partícula no, né? Nesse Ah, caso eu tá. entendo como consequência. Ah, quando a gente, é verdade, tem um uso também que é o uso da língua, né, da partícula no, que é para substituir a partícula ga. Talvez fosse isso que o Fabioso estivesse se referindo. Deixa eu ver se eu pensei em algum exemplo. Por exemplo, que aí isso costuma aparecer mais em. Onde é que é? Mexe Xuxa, com orações subordinadas. Por exemplo, né, Tanaka-san ga utatta, né? Imaginar o situação de karaokê. Tanaka-san ga utatta uta. Deixa Kinita, né? Eu curti, eu gostei da música que o Tanaka cantou. Esse Tanaka-san ga utatta uta, né? Como ele está dentro de uma frase maior, eu posso substituir esse ga por no, né? Tanaka-san no utatta uta ga kinita, né? Então tem esse uso também. Não altera o sentido, mas tem que realmente conhecer esse uso de que não é a partícula no sentido mais comum, né? De posse, de relação das duas coisas, né? Como interdependência, procedência. Né? É que aqui é um verbo e aqui seria um substantivo. Música tinha, né? Agora eu pensei em outro provérbio, tipo, Heta no Yokozuki. Heta no Yokozuki. Vou escrever aqui no chat. Aí.
essa expressão, né, que diz que quanto mais uma pessoa é ruim ou não tem habilidade em fazer alguma coisa, mais ela gosta de fazer. Mais ela gosta e continua persistindo. Às vezes a pessoa até tem a noção, né, mas é, a pessoa gosta e vai perseguindo. Não sei se esse no tem ah, um uso comparável com o do Yasumonogai no Zenitsu, né? Sim. Ou se não tem o... Ah, Suki koso mono no jouzu nare. Eu tô jogando batata quente pro William Sensei, né? É, depois a gente pode pensar com calma e continuar a discussão no nosso WhatsApp. Mas então eu vou deixar aqui o Suki koso mono no jouzu nare. Aqui já são provérbios e expressões extras que a gente já está colocando, né? Que não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com o nosso contexto aqui discutido. Esse Skikosomono no Josunare é um provérbio que é, é exatamente porque você gosta de alguma coisa que você vai se aperfeiçoando naquilo. Então é o contrário do Hitano Yokozuki. Tem alguns usos da partícula no que realmente fogem do que a gente está mais acostumado, são mais difíceis de sistematizar. A gente pode levar essas discussões para o grupo, né, Porque caso aqui, porque aqui também não é o possessivo, né? não é. Uhum. Mas vamos pensar com calma e a gente discute lá no grupo depois. Então, para quem entrou depois, eu vou até deixar de novo aqui o nosso link do grupo de WhatsApp. É, se puderem entrar principalmente no segundo link, esse segundo link é exclusivo para discutirmos sobre provérbios japoneses. E o primeiro é para os outros workshops de língua japonesa. Então, 5. Isen o warau mono wa isen ni naku. Isen, o sen, além de moeda, também pode ser uma. Será que dá para falar que é unidade de medida? É uma forma de contar Uhum. dinheiro, né? Isen, isen, sansen. É, então, o isen é uma quantidade pequena de dinheiro. Esse provérbio, tradicionalmente, é isen o warau mono wa isen ni naku. Mas hoje em dia, os japoneses não usam mais o sen. Então, existem variações desse provérbio que é ichien o warau mono wa ichien ni naku. Ou seja, simplesmente substitui o isen por ichien, que é um ien. Daí, warau é rir, e nesse caso mais especificamente como ridicularizar, fazer pouco caso. O mono pode ser escrito de diversos ideogramas diferentes, mas quando a gente usa este ideograma particularmente, mono significa pessoa ou indivíduo. E naku é o verbo chorar. Aí, é que então, se a gente olhar do ponto de vista gramatical o que está acontecendo, né? O aral, como foi dito, né, geralmente tem o significado de rir, que o aral é um verbo intransitivo, né? Geralmente ele não, pelo menos em português, a gente não espera que ele pegue um objeto de forma direta. Agora, quando aparece esse objeto, que vai ser marcado pela partícula o, aí sim ele vai tomar essa ideia de ridicularizar, né? Pode ter a ideia de rir de, né? Rir de alguma coisa, rir de alguém, mas pode ir também para esse lado de ridicularizar ou fazer pouco caso.
de alguma coisa. E aí né, o aral, ele está, e tudo que veio antes, está qualificando monon, né? Está adjetivando monon. Então a gente tem aqui aquele, né, a pessoa que faz pouco caso de um sem, um iene, né? Aquele que faz pouco caso de, e a particular indica então que isso aqui é a parte principal da sentença, né? O que vem depois está explicando. E semi nako. Nako é a mesma coisa, né? Nako geralmente é chorar. A gente geralmente, né, não utilizaria partícula, mas quando a gente usa essa partícula ni, né, então a gente indica ah, o que fez alguém chorar, mas pode ser a ideia de passar apuros, lamentar-se por alguma coisa, né? Passar apuros por algum motivo. E semi nako. Ricorsan. O e wa são partículas, né? É, é uma parte da língua japonesa que a gente chama de partículas. Em português a gente não tem necessariamente, né? Seria algo parecido com as nossas preposições. Embora há discussões se a palavra de pode ser considerada uma partícula, porque ela tem uma função mais gramatical, né? E que depende, o seu significado depende bastante da forma de uso. Ela não tem um significado por si só. Será que é ok a pergunta? Qualquer coisa, por favor, continue escrevendo que o William Sensei pode esclarecer depois, né? Daí, enquanto isso, eu vou voltando para o provérbio. Então, traduzindo literalmente, aquele que zomba de um iene chora por um iene. Quer dizer que, por mais que uma quantia de dinheiro seja pequena, se a gente vai juntando uh, aquele um centavo, aquele um iene faz parte dos 10 mil ienes, dos 20 mil ienes que você precisa usar para pagar o aluguel, por exemplo, né? Então, tipo, você vai para a loja, é, compra produto de. é, Quer dizer, no Japão não funciona isso, eu vou falar no Brasil. Você compra um produto de 1,95, daí assim, você fala que não quero troco. Tudo bem que no Brasil tem mais aquela cultura da própria loja, às vezes dá uma balinha em vez do dinheiro. Mas se você vai deixando de receber esses 5 centavos que você tem direito, às vezes pode acontecer que você deixa de pegar 5 centavos aqui, deixa de pegar 5 centavos aqui, daí de repente é, nesse dia, quando você vai pegar o ônibus para ir embora, faltou exatamente esse dinheiro que você não quis durante suas compras. E acho que se aplicar num exemplo da sociedade japonesa, que a sociedade japonesa, quando que era mesmo? Não sei se acho que era 2019. Não sei, mas recentemente é, na sociedade japonesa começou a cobrar pelo saquinho de vinil para quando você faz algumas compras, né? Então, é, tipo, para cada saquinho é 10 centavos. Obviamente, se você leva a sua mala, se você leva a sua sacola ou sua eco bag, você não precisa pagar esses 10 centavos. Mas daí você vai pagando 10 centavos para cá, 10 centavos para lá. Daí quando você percebe, é, já dá uns 5 mil ienes. Então, quer dizer que você não dá valor a um dinheiro pequeno. Quando você percebe, você vai sentir falta desse dinheiro que você foi menosprezando ao longo do tempo. Esse é o provérbio.
E eu não sei se ainda vai aparecer esse Zeni. Ah, vai sim, vai. Eu vou falar na hora que aparecer. Ah, o Igor comentou. Esse provérbio no Brasil seria mais ou menos real poupado é real ganho. Real poupado é real ganho. No Japão, eles dão o troco certinho. No Brasil, se perde muitos centavos com preços terminados em 0,99. As moedas de um centavo valem no Brasil, mas não circulam mais e nem são produzidas. É, aí é uma diferença cultural. E, por outro lado, é exatamente. Esse que é um ponto legal de a gente procurar o equivalente dos provérbios e fazer um estudo comparativo, né? Que comparando provérbios que aparentemente são parecidos, você vê a diferença da forma de pensar de uma cultura para outra. Muito obrigado pelo exemplo. A mensagem da Andressação parece que cortou. Se a Andressação quiser complementar. Ah, agora Ah, aqui, São Paulo. tá caro, hein? É, Eu achando que São Paulo tá caro com 5,40, quase 7 é. reais. Mas é para quem, né, pega condução todos os dias, esse valor vai acumulando, né? Uma hora pode ser que ele faça a diferença. Aí se aplicaria esse provérbio, né? Imagina, toda vez você não faz questão de recuperar seus 5 centavos e um dia fica faltando, né? 5 centavos para você completar a passagem. Se fizer, sim, se fizer a conta no final do mês já foi, o dinheiro foi embora. Aliás, eu acho que esse Sen Waramonoi Sen Naku dá para pensar, se a gente ampliar um pouquinho a lógica, dá para pensar nessa coisa assim, tipo, em vez de pegar metrô todo dia para pegar uma estação, é, tipo, uma estação, se a gente anda, a gente economiza 5,40 no caso de São Paulo, né? É, bom, claro que daí também entra em conflito com o nosso primeiro provérbio, que foi tempo e dinheiro. Tempo é dinheiro. Às vezes vale a pena a gente é, pagar para chegar em casa mais rápido ou chegar em casa menos cansado. Mas realmente o transporte de aqui do Brasil, se você economiza um trecho, vai dar diferença no final do mês. E só acrescentando o exemplo de diferença cultural, que no Brasil a gente tem esse transporte público que paga uma vez, então a gente vai para a distância que quiser, né? Principalmente no caso do metrô. No caso do Japão, o metrô ou os trens funciona por trecho. Você paga por trecho. E alguns ônibus também, né? Uhum. Então, assim, me desculpe que eu vou usar exemplo aqui de São Paulo. Aqui em São Paulo tem Jabaquara, Conceição, é, São Judas, Saúde, Praça da Árvore, Santa Cruz, Vila Mariana, Ana Rosa. Então, tanto faz se eu vou até de Jabaquara até Conceição, que é uma estação só, ou Jabaquara até Ana Rosa, que são 7 estações, ou Jabaquara até Tucuruvi, que, sei lá, deve dar uns 20, é o ponto final, né? Uns É. 20, 25. O preço é o mesmo. Então, se você tem que ir para longe, acho que você sai no lucro. Se é uma estação só, dá para pensar nessa questão de economizar. Bom, foi só para falar essa diferença aqui no Japão é, paga pelo trecho, daí eles falam que no Brasil é ichiritsu,
pagar um preço só. É um preço padrão. Então, item 6. Nusubito ni oisen. Esse nusubito, dependendo do contexto, também pode ser lido como nusutto. Mas é o caso do ladrão, porque se a gente desmembra essa palavra em dois ideogramas, o primeiro é musumu e o segundo é hito. Musumu é o verbo roubar, então é literalmente uma pessoa que rouba, é um ladrão. E oisen ou seria perseguir. É, sen é dinheiro, então nesse caso, oisen a gente pode traduzir como um pagamento adicional. Aqui a partícula que aparece é a partícula ni. Nesse caso, ela vai indicar, né, para quem uma ação é direcionada. Então, se a gente está falando do pagamento adicional, né, é, e a gente está indicando a direção da ação, é para quem se paga esse dinheiro, né? Então, ao pé da letra seria, né, fazer um pagamento adicional ao ladrão. Ok? É que assim, a imagem que eu tenho desse provérbio é assim, a pessoa que, quer dizer, um ladrão pegou sua carteira e saiu correndo, daí assim, você quer atingir o ladrão, daí você é, joga sua mala, joga sua carteira, joga as moedas, assim, para tentar atingir ele, né? Então, esse provérbio mostra uma situação que você já foi roubado ou você já foi prejudicado, nem que não seja exatamente um roubo, e além disso, você já vai tendo prejuízo acima disso. É, por exemplo, você passa por um estelionato e você contrata um advogado para tentar resolver a situação, daí esse custo do advogado vai aumentando, aumentando, então chega a um ponto que você acha que não vale mais, não valeu a pena você tentar resolver essa questão juridicamente, né? Porque você está perdendo mais dinheiro ainda. Então, como falei anteriormente, é um prejuízo que você já tem um prejuízo e como consequência desse prejuízo vai tendo mais prejuízo ainda. Daí, aqui que eu queria colocar uma curiosidade, não tem nada a ver com provérbio, tá? Eu falei essa questão de arremessar a moeda, né? No Japão tem um personagem do período Edo chamado Zenigata Heiji, que é um policial que é, ele acerta os criminosos com uma moeda, com zeni. E não sei se é por causa desse nome, mas o nome dele é Zenigata, o sobrenome, né? É aqueles tipo de programa assim que termina em um episódio só. Acontece algum crime, o Zenigata Rede, que é o policial, o equivalente ao policial daquela época, vai investigar, daí descobre quem que é o ladrão ou o criminoso começa a fugir e ele arremessa a moeda como se fosse uma estrela ninja, como se fosse um shuriken, e derrota o criminoso antes dele fugir. Foi só mais uma curiosidade. Vou até deixar escrito aqui no chat. Eu acho que a gente pode comparar esse provérbio com outro que já trabalhamos, que seria o Nakitsura ni Hachi, né? Que Nakitsura seria, né, o rosto chorando, Hachi
que é abelha, né? Então já aconteceu algo ruim e você está chorando e vem uma abelha e te pica, né? Então já tinha acontecido alguma coisa ruim e acontece outra, né, em cima disso. No Subtonio Isen é a versão com dinheiro, né? Então você já perdeu dinheiro com alguma coisa e aí você vai lá e perde mais dinheiro, né? Ou gasta mais dinheiro com aquilo. Então, vou aproveitar e colocar mais uma expressão, já que a gente não tem nenhuma expressão idiomática, né? É, bom, esse também não tem diretamente a ver com dinheiro, mas tem a expressão que é o fundari kettari. Fundari kettari. Aqui no chat a letra está bem pequena, mas dá para ver que é, esses dois ideogramas, na parte esquerda do ideograma, tem o ideograma de pé, né? O ashi. É, fumo é o verbo pisar, queiro é o verbo chutar. Então, fundari kettari é que você leva tanto pisada quanto leva chute. É tipo, além de você perder um jogo, seja de futebol, uma competição, além de você perder um jogo, você acabou se contundindo. Aconteceu é, duas coisas ruins. Então, pisaram em você, chutaram em você. Eis mais um exemplo de expressão semelhante. Então, 7. Nai toki no shimbou. Aru toki no. Quer dizer, nai toki no shimbou. Aru toki no kenyaku. Nai significa não ter, ou não possuir, não existir. É, toki, que é hora, tempo, momento. Shimbo, que seria ter paciência, perseverança. Aru seria ter, possuir, existir. E o kenyaku, que é economia, frugalidade. Algum comentário, Lucice? Eu tô com um probleminha aqui no Zoom, eu não consigo mais ver. Será que voltou? Acho que voltou. Eu não tava conseguindo ver o chat nem os vídeos, nem sair do mudo. Acho que agora deu certo. Então, para a parte gramatical, né? Então, o que a gente tem, né? Nai é, era para ser um verbo, né? Mas é, na negativa, mas esse nai ele funciona como um adjetivo, né? E ele está qualificando o toki. Então, nai toki é quando não tem, né? A hora, o momento em que você não tem alguma coisa. Shimbo, essa ideia de paciência e perseverança, né? E aqui a partícula no está fazendo essa ligação. Então é perseverança, paciência, né? Que deve se ter no momento em que não tem. E arutoki, então a gente vai ter um paralelismo aqui, né? Só que agora ao contrário. Então naitoki é quando não tem, arutoki quando tem, né? E a mesma estrutura, né? Substantivo, dois substantivos ligados pela partícula no, né? Arutoki no kenyaku. Então, acho que esse também é um provérbio bem direto, bem literal. Nos momentos que a gente não tem dinheiro, temos que ter paciência. é, na verdade, acho que. Aguentar, né? Exato. Esse Shimbo, eu acho que tem um significado também de aguentar os seus desejos, de simplesmente, assim, você evitar de fazer compras grandes, né? Acho que palavra que a gente poderia acrescentar? É, É que assim, por exemplo, esse Shimbo, quando você está falando de um jogo de futebol,
às vezes o adversário está atacando, você está na defesa, então tem aqueles momentos que você tem que fazer shimbo, né? Você tem que ficar na sua, ficar defendendo. O que o Japão fez contra o Brasil, o que a Argentina tentou fazer contra a Espanha. Então, nesse sentido, realmente é paciência, né? Mas acho que nesse provérbio, Naitoki no Shimbo seria de você segurar o seu desejo de gastar. E quando você tem dinheiro, você economiza. Tipo, quando você tem dinheiro, também você não vai gastando dinheiro para todo lado. Você pode até fazer um luxo especial assim tal, mas depois você já tem uma vida mais disciplinada, frugaz, né? Então, acho que é um provérbio que dá essa lição assim de como conviver com o dinheiro. Principalmente porque imagino que na época que esse provérbio foi criado, foi uma época que não era assim, uma época que a gente tem muita coisa, que a gente consegue consumir com facilidade, igual a época que a gente vive, né? Então, quando não tem, a gente suporta a vontade de gastar. Quando tem, a gente não gasta para ter o dinheiro quando precisa. Daí, depois desse número 8, a gente está bem na metade, queria propor um intervalo de 3 a 5 minutos. É, então, vou mostrar esse item. Izumo no kami yori ebisu no kami. Izumo é o nome antigo da região, parte da atual província de Shimane. E vou entregar que escolhemos este provérbio em homenagem à nossa parceira, né? O Shimane Kenjinkai. A, a região de Izumo, em Shimane, é considerada como a região das divindades do Japão. É, é um local que aparece na mitologia japonesa e todo mês de outubro, no calendário lunar antigo, as divindades de todo o Japão, quer dizer, quase todas as divindades de todo o Japão vão até Izumo. Esse fenômeno é chamado de fenômeno não, né? Esse acontecimento mitológico é chamado de Kami-Ari, que significa a presença dos deuses. Então, o resto do Japão, que fica sem os deuses, chama o mês de outubro, no calendário antigo, de Kannazuki, o mês de ausência dos deuses. Nós realizamos um evento em parceria com o Shimane Kenjinkai no ano passado, chamado Kamiari, e quem sabe teremos surpresas também neste ano. Mas vamos voltar. Kami significa divindade. Em outros contextos pode ser traduzido como Deus, mas como estamos falando de mitologia japonesa, traduzimos como divindade. Tem gente que usa deidade também, mas nossa escolha é divindade. Yori é uma partícula comparativa. Estou invadindo a parte do William Sensei, né? O Ebisu é uma das 7 divindades da sorte, das 7 divindades da fortuna, o Shifukujin, e é a divindade da pesca, prosperidade e comércio. E aqui temos Kami e Kami, né? Um é divindade, outro é papel. Mas, então esse provérbio é um trocadilho. Então, William, você... Da parte gramatical aqui, sim, a gente vai ter a partícula no que indica posse ou procedência, né? Então, Izumo no Kami seriam as divindades de Izumo, né? E Ebisu no Kami seria o papel de Ebisu, né? E a partícula Yori, ela indica um comparativo, né? Mas geralmente a gente espera que vai
ter o que está sendo comparado, né? Qual que é a característica que está sendo comparada no final, para a gente, né, ter o sentido completo, mas pela estrutura, né, dos dois elementos, mais do que o primeiro, é o segundo que teria mais aquela característica, né, que é alvo da objeto da comparação. Quando a gente não tem a característica, ou ela está subentendida, né, ou simplesmente está dizendo, né, que o segundo é melhor ou é preferível em relação ao primeiro. Eu acho que nós já vimos anteriormente vários provérbios nessa estrutura, né? Eu acho que o que mais que vem mais rápido na cabeça é o Hanayori Dango, preferir bolinhos do que flores. Na verdade, este provérbio é bem semelhante, porque traduzindo literalmente, quer dizer que a pessoa prefere uh, a divindade Ebisu estampada no papel do que as divindades de Ismo. Se traduzir, perde um pouco esse paralelismo, né? Perde um pouco o trocadilho. É, mas, assim, as divindades de Ismo são deuses, por assim dizer, casamenteiros. Na verdade, não apenas, assim, de é, forma casal, mas de aproximar os laços entre pessoas, né? Assim, tipo, divindade de matching, se usar uma palavra que usamos normalmente, usamos recentemente. Então, pode ser assim, unir duas pessoas que precisam uma da outra num relacionamento comercial, é, ou próprio namoro. Ah, é o conceito de emusubi, que acho que eu até vou explicar depois num outro provérbio a seguir, né? Ah, mas em vez das divindades dessa união, quem usa esse provérbio está preferindo o ebisu estampado no papel. Afinal, antigamente existia uma cédula, um dinheiro que, em vez de estamparem políticos, médicos e é, escritores, como acontece atualmente na cédula japonesa, tinha uma época que era o ebisu que ficava estampado no dinheiro. Então, quer dizer, prefiro o dinheiro do que relacionamento. E esse provérbio é até engraçado porque, como eu falei, no mês de outubro, do calendário antigo, várias divindades vão para Ismo. Só que não todas. Tipo, Amaterasu, que é a divindade do sol, não vai. E o Ebisu é outra divindade que não vai. E só por curiosidade, eu falei dos Shifukujin, né? Os sete deuses da sorte, da fortuna, e o Ebisu faz parte deles. O dia do Shifukujin é 29 de julho, semana que vem. Por quê? Porque estamos no mês 7. Então, Shti, porque são sete deuses da sorte, né? E o dia 29 pode ser lido como. Assim, são os números 2 e 9, né? O 2 pode ser lido como Futatsu, daí tiramos só o Fu. E o 9 pode ser lido como Ku. Então, 29 pode ser lido como Fu-Ku. Então, só pegando os números 7, 2, 9, temos Shifukujin. Quer dizer, Shifuku, que são os sete divindades da sorte. Daí temos um comentário. Por um dia não cai no meu aniversário. Nossa, eu acho que você fez o mesmo comentário no ano passado também, né? Como o nosso workshop já tem 3 anos, eu lembro disso. Então, acho que é isso. Daí estamos na metade. Acho que eu proporia a gente fazer um intervalo de 3 a 5 minutos. A gente fica aqui, né? Se alguém quiser
colocar alguma dúvida que não gostaria de colocar durante a gravação, estamos à disposição. Eu vou desligar aqui a gravação.